Olá, meus amigos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de Código Penal Comentado, hoje dando início ao estudo do artigo 61 do Código Penal. E aí é importante a gente já contextualizar lembrando o seguinte: nos artigos 61 e 62, o Código Penal nos traz as circunstâncias agravantes, assim como nos artigos 65 e 66 nós teremos as circunstâncias atenuantes, tá? Hoje nós vamos começar o estudo das agravantes. A gente vai começar o pequeno pedaço do artigo 61 e vamos trabalhar o artigo 63 e o 64. Por que isso? É porque no artigo 61 nós temos um catálogo de circunstâncias agravantes. A primeira agravante é a reincidência e que é explicitada pelo Código justamente nos artigos 63 e 64. Então, eu vou falar do artigo 63, inciso 1, que traz como primeira circunstância agravante a reincidência. Aí vamos fazer a análise do artigo 63 e 64 no vídeo de hoje. E aí, no próximo vídeo, a gente volta para as outras hipóteses do artigo 61, tá bom? Mas primeiro, eu quero deixar claro, então, aqui o seguinte. Vamos lembrar, estamos, então, na segunda fase da dosimetria da pena. Lembra na primeira fase? Lembra porque a gente já falou aqui nos vídeos desse projeto de código comentado, né? Lá nos comentários do artigo 59. Lembra que a primeira fase da dosimetria da pena são as circunstâncias judiciais do artigo 59 para o juiz fixar a pena base. Aí estamos agora começando a segunda fase, em que o juiz valora as agravantes, que estão nos artigos 61 e 62 do Código Penal, e valora as atenuantes dos artigos 65 e 66. Tá? Então vamos começar a valoração. E aí, antes, respondendo uma pergunta: e existem outras agravantes além dessas dos artigos 61 e 62? Existem. É raro, mas é possível. Como, por exemplo, acontece na Lei de Crimes Ambientais, em que há um catálogo específico de agravantes e atenuantes. Então, a rigor, o que nós temos é o seguinte: nós temos as agravantes e atenuantes do Código Penal, e pode ser que a legislação extravagante tenha outras agravantes ou atenuantes, o que é raríssimo de acontecer, e acontece, por exemplo, no caso da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98. Tá bom? Sem mais delongas, vá comigo aqui para a tela para a gente analisar o artigo 61, que diz assim: são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam um crime. Então, para começo de conversa, é importante lembrar que as circunstâncias agravam a pena, né? Eu tenho um agravante, mas desde que não constitua o crime ou não qualifique o crime. Quer dizer, se as circunstâncias descritas no artigo 61 já constituem algum crime ou qualificam algum crime, elas não serão valoradas como agravante. Por exemplo, uma das agravantes aqui é, por exemplo, praticar o crime contra o descendente. Isso é uma das agravantes, conforme a gente vai ver. Só que aí a gente pensa no crime de infanticídio. O infanticídio está no artigo 123 do Código Penal e pressupõe uma mãe que mata o próprio filho, porque o crime é matar o próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, né? Que é a diminuição da capacidade psíquica pela qual passam algumas gestantes. Então percebam que o infanticídio pressupõe a prática do crime contra o descendente. Ou seja, praticar o crime contra o descendente é uma circunstância que constitui o crime de infanticídio. Então, eu não posso, por exemplo, aplicar para o infanticídio a agravante de ter praticado o crime contra o descendente. Porque praticar o crime contra o descendente, eu repito, já constitui o crime de infanticídio. Se eu valorar esse fato como constituindo o infanticídio e ainda como agravante, seria bis in idem. Quer dizer, eu estaria valorando mais de uma vez o mesmo fato. Da mesma forma, a gente vai perceber que muitas agravantes que aparecem aqui no artigo 61 são qualificadoras, por exemplo, do homicídio. A gente vai ver a partir do próximo vídeo, né, as qualificadoras do motivo torpe, o motivo fútil, o crime para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. São agravantes do artigo 61, mas que não valeriam a priori como agravantes do homicídio, porque já são qualificadoras do homicídio. Então eu não posso pegar, por exemplo, o homicídio por motivo fútil e considerar como homicídio qualificado e ao mesmo tempo como uma circunstância agravante. Porque, de novo, eu teria uma hipótese de bis in idem, o que é proibido. Tá?
Agora, o que pode acontecer é eu ter mais de uma qualificadora e aí uma dessas circunstâncias servir como qualificadora do homicídio e a outra circunstância servir como agravante. Aí tudo bem, aí não é bis in idem, porque eu não estou valorando negativamente o mesmo fato mais de uma vez. Eu estou valorando um como qualificadora e outro como agravante. O que eu não posso é valorar a mesma circunstância como qualificadora e como agravante ao mesmo tempo. Tá bom? Volta comigo aqui para a tela. Tá, então vamos lá. Primeira circunstância agravante é a reincidência. Isso é o que diz o artigo 61, inciso de número 1. Então a reincidência é uma agravante, tá? Mas o que é reincidência? Aí fica comigo aí para a tela, que conforme eu havia antecipado, aí a gente vai para o artigo 63. Olha o que é que diz o artigo 63 do Código Penal. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então perceba que para que seja reincidente, é necessário que já tenha havido trânsito em julgado, meus amigos, no momento em que o agente comete o novo crime. Por isso que, se no momento em que ele cometeu o novo crime havia processos em andamento, investigações em curso, eu não posso considerá-lo como reincidente. Ele somente será considerado como reincidente se, no momento da prática do novo crime, já tinha transitado em julgado condenação por crime anterior, no Brasil ou no exterior. Tá bom? Aí é reincidência. Bom, aí veja, chegou até o Supremo Tribunal Federal a discussão em torno da constitucionalidade da reincidência como um agravante. Por quê? O argumento era o seguinte, imagine aqui, por exemplo, que A e B, eles praticam o mesmo crime. Só que imagine que A é reincidente e B é réu primário, né? O não reincidente é chamado de primário, vamos lembrar isso aqui. Aí imagine que o juiz, no momento da fixação da pena, por conta da reincidência, aplicou para A uma pena de 6 anos e para B uma pena de 5 anos. Perceba que o argumento que chegou até o Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que este 1 ano a mais de pena para o primeiro réu, por conta da reincidência, o argumento é de que isso seria também bis in idem. Por que bis in idem? Porque o argumento era, esse 1 ano a mais de pena é por conta de um crime pelo qual ele já foi condenado. Ou seja, é como se estivesse valorando de novo aquele crime anterior e aplicando uma pena por conta daquele crime anterior, o que caracterizaria bis in idem. Mas o Supremo, em uma rara hipótese de unanimidade em tema novo, o Supremo entendeu que não, que a reincidência é constitucional, que ela não viola o princípio da vedação ao bis in idem, que isso aqui não seria bis in idem. Para o Supremo Tribunal Federal, a agravante, que no meu exemplo ficou em 1 ano a mais de pena, apenas no meu exemplo, veja que esse 1 ano a mais de pena, no entender do Supremo, não é por conta do crime que ocorreu lá atrás. No entender do Supremo, esse 1 ano a mais de pena é em decorrência, meus amigos, da reprovabilidade mais acentuada do novo crime. Quer dizer, o fato de o sujeito já ter sido condenado faz com que o novo crime seja mais reprovável. Então você não está valorando negativamente o crime anterior, mas a reprovabilidade deste crime de agora. Então, para o Supremo Tribunal Federal, a reincidência é sim uma agravante e isto não afronta a Constituição, isso não constitui bis in idem, que seria constitucionalmente proibido, tá? Um dos princípios implícitos da nossa Constituição. Bom, mas avançando aqui ainda, então a gente tem aqui a ideia de como teria agravante, né, no artigo 63, aí veja as regras complementares que nós temos no artigo 64. Veja comigo aí na tela, eu avanço aqui, o artigo 64 diz assim, para efeito de reincidência, inciso 1, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior
tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Meus amigos, isso que está aqui no inciso de número 1 é o que a gente chama de período depurador. Período depurador, como o próprio nome indica, é esse período após o qual o sujeito volta ao status de primariedade. Então ele foi condenado, transitou em julgado, ele cumpriu a pena. Perceba aqui mais uma vez comigo na tela que não são 5 anos contados do trânsito em julgado da condenação anterior, ao contrário do que muita gente pensa equivocadamente. Já vi muita gente errar isso aqui, né? Não são 5 anos do trânsito em julgado, são 5 anos da extinção da pena. Extinção da pena que pode se dar pelo cumprimento da pena. É até uma redundância do inciso 1 falar cumprimento ou extinção, porque o cumprimento é uma das hipóteses de extinção, aliás, é a forma de extinção regular da pena. Então é a extinção da pena que pode ser pelo cumprimento, pode ser pelo cumprimento do sursi, que é o que ele fala aqui, cumprimento da suspensão, é o cumprimento do sursi, né? Ou seja, o cumprimento da suspensão condicional da pena. Pode ser o cumprimento do livramento condicional, pode ser extinção da pena por alguma outra modalidade, como, por exemplo, a prescrição da pretensão executória. Ou seja, o que importa é a gente lembrar que não são 5 anos do trânsito em julgado, são 5 anos da extinção da pena, pelo cumprimento ou por alguma outra razão. Tá? Então, se entre a nova infração, né, o novo crime praticado, e a extinção da pena da condenação anterior, né, não é o trânsito em julgado, e sim a extinção da pena do crime anterior, se já tiver decorrido 5 anos, haverá então o chamado período depurador e o sujeito não será considerado reincidente. Tá? E para a gente fechar, no inciso de número 2, não se consideram os crimes militares próprios e os crimes políticos. Então, sendo crime militar próprio e crime político, eu não falo em reincidência. Crime militar próprio é aquele crime que é próprio do militarismo e que não encontra um paralelo na legislação comum. Então, por exemplo, vamos imaginar o sujeito que abandono, ele deserdou de algum modo, né? Ou crime de insubordinação. Enfim, então esses são crimes próprios do militarismo. O sujeito estava servindo no exército, ele foi condenado ali por um crime militar próprio por uma insubordinação, porque deserdou, né? Enfim, nestes casos, meus amigos, estamos diante de uma hipótese em que ele é condenado por um crime militar próprio e, nesse caso, se depois ele já não é militar, ele vem e comete um furto, ele não é considerado reincidente. O mesmo se diga se a condenação anterior foi por um crime político. Lembre que crimes políticos são os crimes previstos na nossa Lei de Segurança Nacional, que é, meus amigos, a Lei 7.170 de 1983. Tá? Então, atentar contra a vida ou a liberdade do presidente da República, do presidente do Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado, né? Praticar crimes contra a honra dessas autoridades também, atentar contra a integridade nacional. Aí tem umas expressões assim bem peculiares, né? E bem pitorescas, né? Como fomentar a entidade subversiva. Enfim, veja, é uma lei ainda da época da ditadura, né, 83, já tinha havido abertura política, anistia desde 79, mas ainda uma lei da época da ditadura, mas que o Supremo entende que, pelo menos em parte, foi recepcionada. Então, os crimes políticos são os crimes da Lei 7.170 de 83. Se alguém foi condenado por um desses crimes e depois pratica um crime comum, também não será considerado reincidente, tá bom? Então essas as regras aqui. Vimos hoje então reincidência como a primeira agravante, vimos o que é a reincidência, a definição do artigo 63, vimos a sua constitucionalidade na jurisprudência do Supremo e vimos aqui as regras do artigo 64, que nos traz 2 regras. A primeira do período depurador, 5 anos da extinção da pena, entre a extinção da pena e a nova infração, e o fato de que não caracteriza a reincidência os crimes militares próprios e os crimes políticos. A gente fecha aqui e no próximo vídeo a gente continua com as hipóteses de agravantes do artigo 61 do Código Penal. Mais uma vez foi um prazer, meus amigos. Fiquem com Deus, até a próxima e bons estudos.